preparando para a boa escuta da palavra, dizer, quer escutar vossa palavra e vos conhecer. Quanto mais crescemos na escuta da palavra de Deus, mais conhecemos a Deus. Somos chamados a viver na intimidade com Deus, e quem vive na intimidade de Deus vai produzir e ter uma vida que vai transbordar naquilo que ela recebe de Deus. Por isso que São João diz que quem não ama ainda não conheceu a Deus. Ele fala que Deus é amor. Então, se eu quero ouvir a palavra para conhecer a Deus, quanto mais conheço a Deus, conheço que Deus é amor e me torno amor para as outras pessoas. O amor de Deus é contagiante. Quem se aproxima dele é envolvido por esse amor. E quem se deixa envolver pelo amor de Deus não vive no egoísmo. Comunica esse amor aos outros. Às vezes a pessoa frequenta a igreja e ainda não conheceu a Deus. Ainda não abriu o coração para a palavra de Deus. Ela ainda vive do seu egoísmo. Ela não transmite amor aos outros. Nos seus relacionamentos, a partir do relacionamento da vida familiar, o relacionamento do lugar de trabalho, o relacionamento entre vizinhos, o relacionamento na sociedade com a família humana como um todo, onde somos chamados sempre a pensar no bem uns dos outros. Isso é o amor. O egoísmo não nos deixa pensar no bem do outro. A pessoa egoísta quer tudo para si em detrimento do bem do outro. Enquanto tem amor, quem tem amor, o seu olhar alcança o querer o bem do outro. Iniciamos assim a nossa reflexão para aprofundarmos nas leituras bíblicas proclamadas. O Evangelho, a leitura, a oração antes de ouvirmos as leituras, Deus quer morar nos corações sinceros e retos. Nós pedimos a Deus, dai-nos viver assim na vossa presença, com um coração sincero e reto, para que possais habitar em nós. Deus não habita em corações falsos e corrompidos. Ele quer morar, ele quer habitar em corações amorosos. Qual que é a primeira? Aqui estão as bem-aventuranças de Lucas, mas é de Mateus. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Queremos ter esse coração onde nos leva a ver a Deus e permite que Deus habite em nós, porque o nosso coração é sincero e reto. E é a palavra de Deus que vai preparando essa casa onde Deus quer habitar. Vai preparando essa casa que é o nosso coração. Essa semana tivemos a bonita leitura quando fariseus e mestres da lei acusavam os discípulos de Jesus de estarem de mãos impuras. E o Evangelho fez questão de dizer, ele só não havia lavado. Não significa que elas estivessem impuras. E depois Jesus falou, quer saber o que torna o homem impuro? E falou de tudo de ruim que pode entrar no coração da pessoa. Isso é que torna o homem impuro, não é a sua exterioridade. É aquilo que está no mais profundo do seu ser, no seu coração. Isso é que torna o homem impuro. Às vezes, exteriormente, ele parece limpo e bonito. Tem uma outra passagem do Evangelho que Jesus compara isso a sepulcro calhado. Às vezes, sepulcro com mármore nobre. E hoje não ia nem dizer sepulcro calhado. Ia falar sepulcro revestido de mármores, de pedras nobres. O que adianta essa exterioridade, mas lá dentro tem a podridão.
Então tem gente, às vezes, que é assim, na aparência tem tudo de nobre, exibe nobreza. Mas nem sempre lá dentro a coisa está bem. A palavra vai hoje nos dizer de dois caminhos, do uso da liberdade e do desfecho da nossa vida. Os profetas e os falsos profetas. O cristão verdadeiro e o falso cristão. Isso implica o uso da nossa liberdade e a nossa adesão da fé. Ninguém é obrigado a ser cristão. É um chamamento. Jesus veio ao encontro da humanidade para nos chamar a ser o caminho que nos leva a Deus. Mas não veio tirar a liberdade de ninguém, e isso ele mostrou muitas vezes no Evangelho. Ele veio foi para salvar, chamar a salvação e salvar. Não veio impor a salvação, porque o homem criado à imagem e semelhança de Deus é livre. Nós temos que saber, Jesus, os santos, Maria, vai mostrar o bom uso da nossa liberdade que faz voltar o nosso coração para Deus. Uma dimensão amorosa e não por imposição. A pessoa é livre para ter fé, ou ser ateia. Nós vivemos hoje uma certa ditadura. Tem gente que fala que a religião tira a sua liberdade. Às vezes tem muita gente que tem esse equívoco. Mentira, não? Quem falou que eu não posso usar a minha liberdade para crer? Quem pode arbitrar a minha liberdade? Dizendo, se eu escolho crer, eu abri mão da minha liberdade. Não, eu estou usando a minha liberdade para crer. Da mesma forma que o outro pode usar da sua liberdade para não crer. E o Evangelho hoje vai dizer de quem usa a sua liberdade para crer, que o desfecho da sua vida o desfecho que isso vai gerar também no correr da nossa vida, a ruína ou a plenitude, isso é o olhar cristão. Nós não podemos cair no equívoco de usar isso para julgar o outro. E Jesus ensinou muito no Evangelho que nós não julgamos o outro. Isso é para julgar a nós mesmos. É eu que tenho que, nas minhas escolhas, no uso da minha liberdade, qual o horizonte que eu vislumbro? Eu estou caminhando para uma ruína ou para uma plenitude? Depende das minhas escolhas, a maneira como eu vou, meu projeto de vida. Ele está sendo construído e orientado com a palavra de Deus e com a doutrina da igreja. São Paulo diz com muita clareza, tudo posso, mas nem tudo me convém. A minha liberdade está aí. Ela pede discernimento nas minhas escolhas. A sabedoria popular diz, não dá para assoviar e chupar cana. Não dá para você querer ser um bom cristão e fazer tudo que o mundo propõe. Na medida que você decidiu ser bom cristão, nem tudo que o mundo propõe te convém. Ou senão o mundo que nós vivemos já é o reino de Deus em plenitude. E aqui já está tudo certo, a vontade de Deus já está consolidada aqui. Se eu perguntar, nós vemos aqui em tudo a vontade de Deus, nesse mundo que nós estamos vivendo? Nós não vemos nesse mundo que nós estamos vivendo a vontade de Deus em tudo, não. Que aonde tem o mal, não tem a vontade de Deus. Aonde tem a injustiça, não tem a vontade de Deus. Aonde tem a mentira, não tem a vontade de Deus. Aonde tem o desamor, não tem a vontade de Deus. Onde tem pessoas abandonadas, não tem a vontade de Deus. Onde tem egoísmo, não tem vontade de Deus. Então tudo posso, mas nem tudo me convém. Então são os dois caminhos. Agora o que não dá eu entro na igreja para rezar, mas lá fora o meu caminho não é o caminho de Deus, não é o caminho da fé.
Então eu sou só um rezador, não sou um convertido, não sou um cristão. É próprio do cristão rezar, mas nem todo mundo que reza é cristão. Que ainda não levou o Evangelho, não se tornou discípulo, não vive uma proposta de vida que Deus nos apresenta na sua palavra, que nos deu toda a clareza dessa proposta de vida em Jesus, a ponto de ele dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então agora nós vamos na primeira leitura entre bendito e maldito, e no Evangelho entre bem-aventurado e ai de vós. E os Salmos, ele vai no desdobramento da primeira leitura falando dos dois caminhos. É o Salmo primeiro, que abre o livro dos Salmos. Orações nos leva a refletir profundamente a nossa vida de fé. Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana. Tem gente que às vezes se equivoca aqui dizendo: está vendo? Lá na Bíblia está falando para não confiar em outro homem. Não é isso que está escrito aqui não. Maldito o homem que confia só em si mesmo. É de tal forma egoísta que tudo ele fecha em si mesmo. É o extremo do egoísmo. É o homem falando, é igual o cardo no deserto. Ele vive uma aridez interna, o seu egoísmo o torna árido aos outros. Ele fica na secura do deserto, na aridez interior. Porque em tudo prevalece o seu egoísmo. Maldito desse homem que só confia no homem, só confia em si mesmo, e faz constituir sua força na carne humana. Não tem abertura para nada. Ele não vê chegar a floração e ele também não dá fruto. Ele não externa nada de bom para os outros. A pessoa extremamente egoísta não externa nada de bom para os outros. Ela fecha no seu mundo e os relacionamentos que ela constrói são relacionamentos de interesse a seu favor, para tirar proveito. Não está pensando no bem do outro. Todo mundo fica à sua volta porque de alguma forma ela tira proveito sobre essas pessoas. E não consegue dar nada de bom de si gratuitamente. Bendito o homem que confia no Senhor. Os dois caminhos. Sua esperança é o Senhor. Agora ele já não é aquele cardo do deserto, fechado em sua aridez. Agora ele é uma árvore plantada à beira do caminho que fica bonita em suas folhagens e sempre produz frutos. Essa água que vai passando, né? Escolhemos o caminho de Deus, né? O rio do amor de Deus vai nos fecundando. Jesus veio, né, nos chamar a beber e a estar próximo, alimentar aí nossas raízes, nossa vida espiritual, nossa vida interior, para darmos bons frutos. Suas folhas estão verdes, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Eu posso usar a minha liberdade para esse caminho da fé, ou eu posso usar a minha liberdade para me fechar em mim mesmo, viver do meu egoísmo.
Isso não é, volto a dizer, para julgar os outros. A pessoa é livre nas suas escolhas. Isso é para confrontar com a nossa própria vida. Que homem sou eu? Que cristão eu sou? Que pessoa de fé eu sou? Estou sempre dando bons frutos? O que tem saído de bom para mim e para os outros? De mim para os outros? O que tem saído de bom de mim para os outros? Esse primeiro homem, diz o Salmo, um dos dois caminhos, ele é igual uma palha seca que o vento sopra. Vive da sua inexpressividade, do seu vazio extremo. Enquanto o homem que vive à beira das águas, esse homem que espera e confia no Senhor, ele segue os conselhos do Senhor, se afasta dos perversos, não vai para o caminho dos malvados, não se associa aos zombadores, porque a sua alegria, seu prazer, é sempre a lei de Deus. Ele medita dia e noite, sem cessar. Ouvir a palavra de Deus. Quero ouvir, Senhor, vossa palavra. Quero conhecer-vos. Medita dia e noite sem cessar a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai moldando a sua vida e seu comportamento. E aí volta a repetir a árvore que está sempre verdejante e frutífera. Então o Evangelho nos traz para, podendo ser, nesta perspectiva da nossa liberdade, das nossas escolhas, profetas ou falsos profetas, viver como bem-aventurados ou como ai de vós. Ter como desfecho da nossa vida a ruína ou a plenitude. A segunda leitura vai falar da plenitude, que é Cristo ressuscitado. Lá queremos o desfecho da nossa vida, ele é primícia. Não vivemos só no horizonte deste mundo, só buscando recompensas imediatas da nossa fé. Fazemos o bem aqui com gratuidade, porque a recompensa é a vida eterna em Cristo ressuscitado. É para lá que a nossa vida está orientada. Possuir a vida eterna. Jesus estava na montanha e veio para a planície. Um lugar plano. Vida cristã tem que ter. Montanha, Jesus no monte, no Evangelho, é sempre em oração e intimidade com o Pai. Jesus no lugar plano, é a hora que Ele está com as pessoas, para ensinar, para aproximar, para tocar nas pessoas, para curar, para expulsar demônio. Da nossa vida cristã também tem que ter um bom tempo de montanha. Cuidar sempre da espiritualidade. Para a hora que estivermos no lugar plano, domingo é a montanha do cristão. E durante a semana também deve ter montanhas mais baixas. E às vezes o tempo é menor do que dedicar 2 horas no domingo. E tem gente que às vezes acha muito dedicar 2 horas no domingo para a sua fé, sua espiritualidade. Às vezes quer uma missa rápida. Ela tem pouco tempo para as coisas de Deus. Ela não suporta ficar na montanha. Tem que descer. Descer para a planície. É onde a nossa vida acontece de segunda a sexta. Na planície tem de tudo. Tem o cotidiano das pessoas, o dia a dia das pessoas. E tem pessoa entrando aqui que é da planície. Nós não podemos ignorar que elas estão entre nós. Aí,
Então, assim é a sociedade que vivemos. É uma sociedade para todos. É lógico que agora se torna um pouco de tumulto, mas já vai dizer que não podem ser ignorados. E muitas vezes a nossa vida vai adiante como se eles não existissem. Como se os desempregados não existissem, como as pessoas que estão com dificuldade não existissem, como se quem está na pobreza não existisse. Quem está nas dependências químicas não existisse. É o plano, é o lugar plano. Estamos preparados para melhorar isso? Para fazer melhor? Nós cristãos, ao que estamos na planície, nós temos que perguntar o que é que nós estamos fazendo de melhor, como gesto de amor ao outro. O que nós estamos fazendo de melhor? Não é simplesmente achar que basta a polícia. Para cada um viver no seu egoísmo. Uma sociedade que precisa de polícia é uma vergonha. É porque ela não sabe cuidar dos seus. E ela precisa de força repressiva. Bem-aventurado, depois que Jesus ficou muito tempo na montanha, veio para a planície, aí ele fez essa pregação, esse ensinamento. Em que direção vai a nossa vida? Os pobres, porque vosso é o reino de Deus. A outra narrativa das bem-aventuranças fala dos pobres em espírito. Você é aquele que se esvazia do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua vaidade, e Deus reina na sua vida e reina para os outros. Vós é o reino de Deus. Não precisamos viver essa pobreza, que não é achar que a pobreza da desigualdade social é abençoada. A pobreza da desigualdade social é sempre maldita. Por isso depois vai vir: bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Não é que quem está passando fome, sofrendo injustiça, está numa condição feliz entre nós. Mas é porque tem uma injustiça os prejudicando, e essa conta terá que ser paga por nós, que mantemos essa injustiça. Eles não são culpados de sofrer injustiça. Nós é que somos culpados de prejudicá-los no modelo de sociedade que nós mantemos. Bem-aventurados que agora chorais. Chorar pelas injustiças que sofre ou chorar por indignação. Pessoa egoísta nunca chora. Quem não chora de indignação, de sensibilidade, não se sensibiliza com o outro. A pessoa entra numa aridez tamanha do seu egoísmo, que ela não é capaz de chorar, de ser sensível à dor e o sofrimento do outro. Feliz de vós que agora chorais, que ficais indignados, e quem fica indignado faz alguma coisa. Quem fica indiferente nunca faz nada. O que eu faço quando eu vejo o outro na dor? Porque havereis de rir a recompensa. Que o horizonte do reino de Deus se tornou o meu horizonte, o meu jeito de viver e agir. E agora vem o incompreendido na sua fé. Vos odeiam, insultam, amaldiçoam por causa do Filho do Homem. Eu sou incompreendido porque eu quero viver bem a minha fé. Continue vivendo sua fé, mesmo sendo incompreendido, porque sua fé não é para recompensas agora, diz a segunda leitura.
É porque Cristo também viveu a vontade do Pai e foi incompreendido, perseguido e morto. Eu devo abraçar também esse desafio de fazer a vontade do Pai. Será grande a vossa recompensa no céu. Hoje nós queremos recompensa agora. A pessoa egoísta quer agora que o seu interesse dê resultado. Ela faz de tudo para isso. Assim é que fizeram com os profetas. Ai de vós ricos, porque agora tendes vossa consolação. Se a sua riqueza é fruto da indiferença e da exploração do outro, você já está tendo tudo que você quer agora. Você não espera mais do que isso. Ai de vós que agora tendes fartura, que não sabe partilhar. E lá o pobre é aquele que não se apega às coisas deste mundo. É como dizer, ai de vós que vive apegado às coisas deste mundo e não sabe partilhar o que tem. Você terá fome. Você andou na direção contrária do Evangelho. O Evangelho não te ensinou a ser rico e egoísta. Te ensinou a ser desapegado e fraterno. Ai de vós que agora rides porque tereis luta. Você vê o outro sofrendo humilhação e acha normal. Isso não é atitude cristã. Se o outro está sofrendo humilhação, eu não posso ficar indiferente. Porque essa conta vai ser cobrada um dia, tereis lágrimas e luto. E os falsos profetas? Você viveu aí cheio de elogios, por quê? Porque à sua volta tem um monte de bajuladores, ou porque você foi uma pessoa boa mesmo? Então temos que ver quem está à nossa volta. Se são pessoas que nos bajulam e nós instrumentalizamos essas pessoas, ou se são pessoas que reconhecem o grande bem que nós estamos fazendo. Isso é que o Evangelho nos pede, os dois caminhos. Entremos nesse caminho da árvore plantada à beira da estrada, que dá os melhores frutos. É assim que nós somos chamados a ser como bons cristãos. Assim seja.